meu coração arde em dois assuntos para hoje à noite. Um deles sendo discipulado e outro sendo sofrimento. Então, quando reflitam aí um pouquinho, discipulado, sofrimento, ver o que acontece no seu interior e vocês decidem. Vocês vão ser o meu sinal nessa noite. Discipulado. Aleluia. Não, eu não vou nem, né? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu olhar, obrigado pela convicção que faz o meu coração arder, que faz com que em ousadia, Senhor, eu me coloque diante dos seus filhos, dos meus irmãos, dos meus amigos, Senhor, para compartilharmos dessa realidade, para compartilharmos da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, Espírito Santo que habita em nós, que conosco está, Deus Emanuel, que é conosco, Senhor, faz arder, Senhor, traz através das palavras, traz através dos conceitos, faz, Senhor, arder em nossos corações, convence-nos o Senhor nessa noite, e através desse convencimento, Senhor, faz a tua vida, faz a tua realidade, faz a tua ressurreição, faz a tua eternidade, Senhor, atuar em nós e através de nós, em nós e através de nós, para a glória do nome que é sobre todo nome. Oh, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Hoje e sempre, Senhor. Amém, amém, amém e amém. Abra, por favor, você que trouxe a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia preparada em Romanos, no capítulo 12. Deixe ela separada, porque quando o momento chegar, nós vamos rapidamente acessar o texto. Uma vez, sentado à mesa, junto de um pastor muito, muito querido, nós estávamos conversando acerca da realidade do reino, acerca das verdades do Senhor, e de repente ele lançou uma frase e disse que se alguém deseja deixar uma marca nessa geração, se alguém deseja deixar uma marca significativa no outro, isso jamais poderá ser alcançado sem sacrifício, sem autonegação. Jamais, é impossível. Se alguém deseja deixar uma marca de eternidade, se alguém deseja deixar uma marca significativa no outro, numa comunidade, numa cidade, isso não pode ser feito, é impossível, sem que isso seja feito através de sacrifício. É uma lei regente, é um princípio, é uma lei que governa esse mundo caído. E nem o Senhor Jesus deixou de se submeter a essa lei que rege, que governa esse mundo caído, né, para que outros pudessem viver. Ele teve que padecer, ele teve que ser o sacrifício do alto, ser o sacrifício do Senhor. E hoje nós vamos, então, mergulhar um pouquinho nesse tema, acerca do sofrimento, acerca da dor.
E uma grande verdade é que nós não gostamos de sofrer, o ser humano não gosta de sofrer, eu não gosto de sofrer, mas eu me lembro que eu fui levado a experimentar a minha porção de dores, quando eu fui levado a refletir nesse tema no Senhor, e chegar à conclusão de que não há como, que não há maneira, que nessa vida não existe como vivermos livres do sofrimento e da dor, porque afinal de contas a vida nos mostra que estar vivo é estar sujeito, é estar exposto ao sofrimento e à dor. E existem sofrimentos de todos os tipos, né, de variados níveis, por todos os lados da terra, por todos os lados da criação. Por exemplo, a dor e o sofrimento está muito presente no mundo natural, no reino animal. Eu gosto de assistir de vez em quando aqueles documentários que mostram essa realidade do reino natural. E nós percebemos, a gente percebe o quão cruel, o quão sangrento, o quão terrível é viver no mundo natural, no reino animal. É aquele mata-mata, é aquele medo constante, é o desespero constante. E quando nós somos levados a lançar um olhar no nosso mundo, a gente percebe que a coisa não é tão diferente assim. Muitas vezes é até pior, porque nós temos as guerras, nós temos os assassinatos, a loucura do 11 de setembro, a loucura, a insanidade do Holocausto, que exterminou mais de 6 milhões de seres humanos, a insanidade dos estupros, dos raptos, dos roubos. Existem também as calamidades, os incêndios, as tsunamis, as enchentes, os desabamentos. Temos a prostituição infantil, o trabalho escravo infantil. Temos as doenças, a AIDS, o câncer. Uma vez assistindo um documentário, eu descobri que existe uma doença que ataca o sistema nervoso de uma pessoa e faz com que essa pessoa viva sentindo dores crônicas, dores profundas o tempo todo. E essas pessoas, para viverem com um pouquinho mais de dignidade, elas têm que viver injetando morfina. É só para viverem com um pouquinho mais de dignidade. E além do mais, nós sofremos com as mentiras, sofremos com sistemas, sofremos com as mentiras, sofremos com as traições, os divórcios, a depressão, a solidão, o estresse dos tempos modernos. Sofrem os órfãos, sofrem as viúvas, sofrem os viciados, sofrem os que têm fome, os que sentem frio, os sem teto, os pobres, os marginalizados, desprezados. Sofremos com aqueles que sofrem. Sofremos diante da morte de pessoas queridas, de pessoas amadas. Filhos perdem pais, pais perdem filhos, esposos perdem esposas, amigos perdem amigas, e a lista das dores, ela parece que não acaba, que ela não tem fim. Nós nascemos em meio ao sofrimento, gerando sofrimento. Eu me lembro das 2 gestações da minha esposa, ela acamada durante meses por conta de dores. E enquanto a gente vive exposto, vivemos expostos ao sofrimento e à dor, e na hora da nossa partida, ou nós partimos sofrendo, ou deixando sofrimento, ou ambas as coisas. E é só nós queremos parar para prestar atenção
que nós então percebemos a dor e o sofrimento por todos os lados. É só a gente querer parar para prestar atenção e a gente percebe. Por exemplo, esse lugar aqui que nos abriga, né? E abriga outros do mau tempo, do vento gelado, da chuva, enfim, né? Alguém teve que suar muito para erguer esse lugar que agora nos abriga confortavelmente. A mesma coisa, a sua blusa de 100% algodão, né, que te veste muito bem, né? Alguém teve que gastar, ralar uma vida toda debaixo de sol e chuva, lidando com o algodão que te veste tão bem, né? A mesma coisa com o feijão nosso de cada dia, que é colhido grão por grão, à mão, o café, e isso sem falar na feijoada que a gente comeu ou vai comer, graças a um golpe que foi dado no pescoço de um animalzinho, né, que fez ele chorar, né, sangrar até a morte. Não sei quantos aqui já viram, quantos já ouviram, mas sangue, chora que nem um bebezinho, né? É estarrecedor, mas todo o bem-estar é pago com sofrimento. Se você está aqui, se você vivo está, se você está bem, é porque alguém pagou um alto preço por você. Se você aqui está, é porque alguém pagou um alto preço por você. Alguém pagou, alguém pagou. Um certo grupo quis saber qual seria a principal dúvida entre adultos, né, no que dizia respeito a Deus. Então fizeram uma pesquisa entre milhares de adultos, a fim de descobrir qual seria a principal dúvida, né, que eles tinham, que os adultos tinham acerca de Deus. E esse grupo, essa pesquisa chegou à conclusão, né, de que esses adultos pesquisados tinham uma principal dúvida. E a dúvida era a seguinte: se Deus existe, então por que existe tanta dor, tanto choro no mundo? Se Ele é real, então por que existe tanto sofrimento? E esse, inclusive, é um dos grandes questionamentos de muitos ateus, né, daqueles que dizem não crer em Deus. Porque se Deus é bom, como Ele diz ser nas Escrituras, se Deus é amor, como Ele declara ser na sua palavra, por que então existem tantas dores, tantas tragédias, tanto sofrimento no mundo? Se Ele é o Todo-Poderoso, se Ele tudo pode e tudo sabe, então por que é que Ele permite tanta, mas tanta dor? E porque os ateus, eles não conseguem entender isso, eles gritam: Deus não existe. Eles não conseguem conciliar a bondade, o amor, a graça e a misericórdia de Deus com a desgraça, com o choro, com o desespero do homem. Eles não conseguem conciliar essas duas realidades. E você? E nós? Qual é a resposta que nós temos diante do mundo que sofre? Qual é a resposta que você tem para a sua dor quando ela vem? Porque ela vem. E melhor, ela tem de vir. Ela precisa vir. E se o Senhor assim permitir, nós vamos tentar encontrar alguma razão nisso tudo. E a primeira coisa que eu quero dizer quanto à dor, quanto ao sofrimento, é que Deus não é o culpado da dor que existe no mundo. É porque alguns vão dizer que seria muito mais fácil acreditar num Deus de amor se não houvesse sofrimento no mundo.
E aí eles perguntam, por que é que Deus não criou um mundo sem sofrimento e dor? Por que é que Ele não fez isso? Eles perguntam. E qual é a nossa resposta? Mas Ele criou. Foi isso que Ele fez. No princípio, quando o Senhor criou toda a vida aqui no nosso mundo, tudo era muito bom. Antes da queda, a vida era superabundantemente boa, agradável, não havia choro, não havia lamento, não havia ausência de Deus. A vida era superabundantemente boa. Só que aí aconteceu aquilo que nós sabemos. O homem, ele se rebelou, o homem buscou o seu próprio caminho. Por isso Deus não pode ser acusado de ter criado o mal, porque isso nós trouxemos sobre nós mesmos. Foi a rebelião dos homens que trouxe a dor para dentro da nossa história. E o que Deus fez, eu gosto de crer que o que Deus fez foi permitir a possibilidade do mal. O Senhor, Ele permitiu que o mal fosse possível. Mas por quê? Por que que Deus permitiria que o mal fosse possível? Eu gosto de crer que foi porque Ele sabia que amar era dar escolha, era dar uma outra escolha. Ele ao nos amar, ele nos deu o poder. Ele, ao amar o homem, ao amar Adão e Eva, Ele deu a eles o poder de escolher amá-lo ou não. E se Deus é bondade, a outra opção possível só pode ser o quê? A ausência de bondade. É aquilo que nós gostamos de chamar de mal. O mal não foi criado, mas o mal é o resultado de não se ter escolhido a Deus. O mal é o resultado da ausência do bem. Poxa, mas e aquele texto de Isaías que vai dizer que Deus é aquele que traz o bem e cria o mal? Puxa, como assim? Ali fala que Deus cria o mal. Só que a gente tem que entender o contexto do texto. O que está acontecendo ali? Onde é que essa frase está inserida? Qual que é a história maior? A história maior era essa: Israel havia se rebelado e o Senhor trouxe juízo. Ali o mal, quando o texto fala de mal, não é o mal moral, mas é o mal no sentido de disciplina. É o mal no sentido de juízo. Deus não pode ser acusado de ter criado o mal, mas pode ser acusado de ter amado. Só que alguns retrucam, mas Deus não poderia ter nos amado, tirando a nossa liberdade. Se a gente pensar um pouquinho, qual é a única exigência do amor? Eu gosto de crer que o amor, ele tem apenas uma exigência. Quem ama exige, quem ama espera o amor. A resposta que o amor espera, a resposta que o amor exige é o amor. E Deus, o Senhor, quando nos amou, Ele esperou ser amado. Mas amor que não é livre, não é amor. Não é amor. Se nós fôssemos forçados a amá-lo por conta de uma força maior, isso não seria amor. Talvez o homem, se tivesse o poder de fazer com que o outro o amasse, o homem faria uso desse poder. Por quê? Porque o homem é mesquinho, o homem pensa apenas nele mesmo. Mas o Senhor é muito diferente do homem. Ele é muito diferente. E na sua bondade, na sua sabedoria, no seu amor, Ele desejou que fosse possível essa escolha ao homem. Mas ainda outros podem perguntar, mas será que toda a existência do mal, toda essa existência do mal justifica a liberdade dada a nós? Não seria melhor não existir liberdade para não sofrermos?
Não seria melhor, né, tirasse a nossa liberdade para a gente não sofrer? Não sei se isso faz muito sentido, né? Não seria melhor não existir liberdade? Se não houvesse liberdade, não seria possível vontade, né? Vontade própria. Se não houvesse liberdade, não seria possível opinião, né? Inteligência. Se não houvesse liberdade, não seria possível afeições genuínos, verdadeiros, né? Seria melhor não existir liberdade? Se Deus quisesse um zumbi ou uma marionete, Ele não teria criado o homem. E a gente vê, nós percebemos ali nos primeiros capítulos da Bíblia, o Senhor nos mostrando, dando para nós a noção da razão, do porquê que Ele criou a humanidade, né, que foi para desfrutar de um relacionamento vivo, verdadeiro, real. Ele queria se relacionar, amar e ser amado por mim e por você. Se Ele quisesse algo virtual ou mecânico, onde bastava Ele estalar os dedos e dizer, me ame, para ser amado, Ele não teria criado o homem, teria criado outra coisa. O mal não foi criado por Deus, o mal é o resultado da ausência de bondade, o mal é o resultado de não se ter escolhido a Deus. E algo que nós precisamos entender acerca do mal, e colocar o mal no seu devido lugar. Algo que nós precisamos entender acerca do mal, é que o mal, ele não é o oposto do bem. Precisa ficar muito claro em nossas mentes que o oposto do bem não é o mal. É colocado muito valor, né, sobre o mal. Dizer que o oposto do bem é o mal, é dizer que existe igualdade entre o bem e o mal. Só que o mal não pode ser o direto oposto do bem, porque o mal não tem o mesmo peso, não tem a mesma glória, não tem o mesmo valor que o bem tem. Não tem. O mal é apenas o resultado da ausência do bem, não o oposto do bem. E a Bíblia revela que até Satanás, e Satanás é aquele que personifica o mal, a Bíblia revela que até Satanás é servo de Deus, né? Que Satanás depende de Deus, que Satanás depende da graça, depende da misericórdia de Deus. Eles não brigam em igualdade, não brigam. Satanás não é o oposto de Deus, porque Deus não tem oposto. Deus não tem oposto. Ele é incomparável. Não existe oposto de Deus. Não há oposto de Deus. Ele é incomparável. Pode existir uma louca oposição, né? Porque o diabo, ele é inteligente, mas é um louco, né? Perdeu a sanidade, né? Pode existir uma louca oposição, mas não há oposto de Deus. Não há. E se até o mal, de forma misteriosa, serve os propósitos de Deus, serve a Deus, outra coisa que nós precisamos saber acerca da dor, acerca do sofrimento, é que tudo isso não é algo de todo ruim. O sofrimento aqui na terra não é completamente ruim. Eu sei que isso é muito mais fácil dizer do que viver, mas todo sofrimento que existe na terra não é completamente mau. Por quê? Os irmãos creem que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Os irmãos creem? Porque se nós cremos que Deus é bom, se realmente cremos que a sua misericórdia dura para sempre, que a misericórdia de Deus é constante em todos os momentos,
de nossas vidas. Se nós realmente cremos que Deus é amor, e que, portanto, toda a criação é alvo do amor de Deus, se nós realmente cremos nisso tudo, então toda dor, então toda angústia, então todo sofrimento deve cumprir um bom propósito no amor de Deus, deve cumprir algo de bom dentro dos propósitos do amor de Deus. Romanos capítulo 12, vamos ler os versículos 1 e 2. E diz-nos assim a palavra: portanto, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício. Irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto de vocês, este é o culto racional, o culto sóbrio, o culto razoável. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não pensem como este mundo pensa, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E no que diz respeito ao sofrimento, nós precisamos ter as nossas mentes renovadas, transformadas. Para quê? Para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque se Deus é bom e existe sofrimento no mundo, então a nossa mente ela tem que entender que o sofrimento cumpre um propósito na bondade de Deus. A nossa mente ela tem que ser renovada e entender que o sofrimento depois da queda tem um bom papel a ser cumprido, tem um bom papel a cumprir, um bom papel. E vamos pensar um pouquinho na dor física. E a dor física é razão, é causa de muito sofrimento, de muita angústia, de muita agonia. E médicos e cientistas, depois de gastarem milhões e milhões, eles chegaram à conclusão de que o melhor sistema de defesa do corpo é a dor. Depois de gastarem milhões e milhões, eles chegaram à conclusão, fazerem diversas outras tentativas de estabelecer uma melhor forma de proteger o corpo, chegaram à conclusão de que, no final, Deus havia feito aquilo que há de melhor. Chegaram à conclusão de que a dor é o melhor sistema de defesa do corpo, diante da fragilidade do nosso ser. Chegaram à conclusão de que se o homem não sentisse dor, o homem correria grande risco por conta da fragilidade do corpo. E existe uma doença que vai nos mostrar a importância da dor para a saúde. É uma doença que vai revelar o quão importante a dor é para o nosso bem-estar. E o nome dessa doença é a lepra. E, inclusive, ela é bastante citada nas Escrituras. E muitos não sabem, assim como eu também não sabia, que um dos problemas da lepra é que ela atua como um anestésico. Ou seja, a lepra, ela incapacita a pessoa de sentir dor. Ela tira a dor da pessoa. Uma criança com essa enfermidade, se ela jogar bola com os pés descalços e pisar em cacos de vidros e rasgar toda a sola do seu pé, expondo ali até os ossos, ela segue jogando como se nada tivesse acontecido e vai deixando um rastro de sangue pelo chão, e aquele corte vai ficando cada vez mais profundo, mais crítico.
Uma criança normal, ao pisar em cacos de vidros, o que ela faria? Ela gritaria, ela berraria, ela chamaria pela mãe, né? Só que o pezinho dela iria ficar para cima, parado, né? Aquele corte não ficaria pior e ela receberia cuidados, né? Receberia ajuda. Um homem com essa enfermidade, ele acabou ficando cego, porque pela manhã ele não sentia a água quase que borbulhando de quente, né? Ele não sentia aquela água nos seus olhos e com o passar do tempo ele perdeu a vista, porque não sentia. E os leprosos dos tempos bíblicos, eles não eram muito agradáveis à vista, e uma das razões era porque eles viviam se ferindo, se descuidando, se machucando, enfim, até que aquelas feridas atingiam um estado, e tudo isso porque não sentiam dor. E o que foi que o Senhor Jesus fez ao curar os leprosos? Qual foi a cura, né, para os leprosos? Quando o Senhor curou os leprosos, o que Ele fez foi devolver a capacidade de sentir dor. A cura para os leprosos foi ter a dor de volta. Eles receberam a dor de volta. Por quê? Porque a dor é um instrumento bom, que mostra com muita clareza que algo está muito errado. É para isso que serve a dor. A dor é uma espécie de alarme que nos livra de um perigo maior. E da mesma forma, a dor e o sofrimento que existem no mundo têm como objetivo nos avisar de que existe algo de muito errado, acontecendo aqui, acontecendo na vida. O sofrimento existe não porque a vida foi projetada por um Deus carrasco, mas o sofrimento existe porque ele é um mecanismo que nos faz perceber que algo não está bem, e percebendo que algo não está bem, nós clamamos por ajuda, por socorro. Né? Quantos não vêm para o Senhor porque foram quebrados pela dor? Né? Quantos não descobrem a bondade e o amor de Deus no meio de profundo sofrimento? Né? Quantos não buscam a Deus em meio ao desespero? Até o ateu busca a Deus no meio de profundo desespero. Mas a grande pergunta é, será que a humanidade olharia para o alto se tudo aqui embaixo estivesse muito bem, obrigado? Será que o homem, no estado de queda, no estado de rebeldia, buscaria alguém além dele mesmo, se tudo aqui embaixo estivesse muito bem? Eu creio que a gente sabe a resposta a essa pergunta. Não. O sofrimento pode não ser agradável, mas ele desempenha um bom papel na história do homem. O sofrimento é o bem necessário depois da queda. E por isso, outra coisa que nós precisamos saber sobre o sofrimento, sobre a dor, é que os cristãos não são chamados para fugirem da dor, do sofrimento. Não somos chamados para fugir da dor. Não é que exista um chamado para o autoflagelo, para o masoquismo, não é isso. Mas uma vez que todos nós somos chamados para amar, uma vez que todos nós somos chamados para amar, e amar custa caro, amar dói. Uma vez que todos nós somos chamados para o amor, não existe um chamado de fuga diante da dor, diante do preço. Só que o mundo, a filosofia do mundo é aquela que grita: pare de sofrer, né, para ser feliz.
né? Para ser feliz, pare de sofrer. O mundo acredita que a felicidade está na ausência do sofrimento, que o mundo crê que não é possível alguém ser feliz no meio de dor, no meio de sofrimento. Mas que o mundo diga isso aos apóstolos, né? Que o mundo diga isso ao apóstolo Paulo, né? Que o mundo diga que não existe felicidade em meio ao sofrimento, a ele que foi perseguido, apedrejado, insultado, capturado, sentenciado à morte, morto. Que o mundo diga que não existe felicidade no sofrimento, aos milhares e milhares de mártires que morreram nas arenas, né, louvando e celebrando a bondade do Senhor. Que o mundo diga que Jesus, o Filho de Deus, que o mundo diga que Ele não foi feliz, que Ele não experimentou sublime felicidade ao cumprir com toda a vontade do Pai, ao se doar naquela cruz por amor a mim e por amor a você. Que o mundo diga que Ele não foi feliz ao tomar o meu e o seu lugar naquela cruz. Não é à toa que a Bíblia diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, não pensem como este mundo pensa. Só que muitas vezes nós somos influenciados e misturamos ou adaptamos o Evangelho ao pensamento do mundo. E aí o nosso discurso acaba sendo: ei, venha para Jesus e pare de sofrer. Está sofrendo? Venha para Jesus e pare de sofrer. Será que realmente paramos de sofrer quando nos entregamos ao senhorio de Cristo Jesus? Será que Jesus pregou que não sofreríamos mais aqui na terra? Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu me lembro da minha conversão. Eu conheci o Senhor numa outra cidade. Eu conheci o Senhor em Florianópolis, né, naquela ilha maravilhosa de Santa Catarina, e ali o Senhor, em graça, em bondade, né, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e aquilo me encheu de vida. E eu, antes disso, eu estava com planos de morar naquela ilha maravilhosa, mas por conta do Evangelho, por conta dessa preciosidade, por conta dessas boas notícias, eu me vi forçado a voltar para aquela selva de pedra de São Paulo, né, para proclamar as boas novas para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que eu conhecia. E ali, quando eu voltei para a minha cidade natal, quando eu pensei que o Evangelho, que eu seria recebido com festa, com trombetas, eu perdi todos os meus amigos. Eles me ridicularizaram, me deixaram de canto. A minha família passou a me perseguir, né? Mas foi uma perseguição mesmo, né? O meu pai, ele chegou a me espancar de forma muito bem espancada. Ele é um senhor assim, saradão, né? 120 de supino, enfim, faixa preta de judô. É um homem bem, né, bem respeitável quando você vê ele. E, enfim, né, eu tomei uma surra muito bem tomada, e quando eu pensei que eu estava sendo expulso de casa, eu só não fui porque a minha mãe interveio. Eu já estava achando que o Senhor estava mandando para o mundo, né, para proclamar as boas novas, né, do Senhor. Só que aí a minha mãe: não faz isso, enfim. E eu estava ali, né, sozinho, acuado, né, humilhado, mas em todo o tempo a graça do Senhor era derramada do alto, e aquilo me sustentava cada dia me sustentava. Só que muitos se deixam enganar por um falso evangelho e pensam que ao se entregarem a Jesus, Deus lá do alto assina um termo de livramento de todo tipo de dor, né, e sofrimento. Mas aí a dor vem, e estes acabam que levantando o dedo e
acusando Deus de ter quebrado uma aliança que nunca havia sido feita. E se desviam e blasfemam. Mas e se alguém tivesse pregado a verdade? Se eles soubessem que Jesus disse que no mundo passaríamos por aflições. Se eles soubessem que seguir a Jesus custa tudo. O preço é alto. Se eles soubessem que na história do cristianismo não houve um herói, uma heroína da fé que não tenha passado por profundas dores físicas, emocionais, psicológicas, nenhum grande homem ou mulher de Deus que escolheu trilhar o caminho dos céus deixou de passar por dores, por sofrimentos, por privações. O apóstolo Paulo, ele dizia, eu esmurro a minha carne, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Por quê? Para que ele pudesse viver os desígnios de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Eu não sei se isso soa estranho ou como novidade na sua vida, mas sofrer, o sofrimento faz parte do glorioso caminhar com Cristo, faz parte do glorioso caminhar cristão. Dizer venha para Jesus e pare de sofrer é o mesmo que dizer venha para Jesus e não se preocupe em carregar a sua cruz. Não se preocupe em amar o outro, o próximo. Custa caro amar. Nós lutamos pelo amor. Nós somos humilhados por conta do amor. Custa caro amar. Mas nós não somos os únicos a sofrer. Porque Deus sofre também. Eu creio de todo o meu coração que Deus, sendo todo justo e todo bondoso, Ele somente permitiria a existência do sofrimento, se fosse possível Ele sofrer também. E nós vemos, né, nós vemos em muitos lugares nas Escrituras, nós percebemos o sofrimento, a angústia do coração paterno de Deus, por conta da dor da humanidade. Somente um Deus cruel permitiria a existência da dor, sem que Ele mesmo pudesse ser atingido. Deus é um Deus compassivo. Ele vive a minha, Ele vive a sua dor, Ele sente a sua dor. Ele não é um Deus insensível, um espectador insensível, que assiste de longe a nossa dor, não. Ele é compassivo. Ele sofre junto. Ele sofre conosco. E Ele é o Deus que sofreu naquela cruz, naquele dia, no nosso lugar. E para finalizarmos, eu queria ler um texto que eu conheci já há alguns anos atrás, talvez você já tenha tido a oportunidade de lê-lo. Eu queria terminar esse momento num espírito de adoração, de gratidão. Eu vou ler um relato de um médico que vai descrever o que foi aquele dia para o Senhor. E eu queria te convidar a fazer isso em espírito de devoção, em espírito de adoração. Talvez o tecladista aqui poderia ajudar a gente a nos liberar. E depois a gente termina, pode ser? Vamos fazer isso, faça isso em espírito de
Ouça essa leitura em devoção, em gratidão. O Dr. Barbet, ele diz o seguinte: eu sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. E por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. Permitam-me apenas dizer algo. Não faz muito tempo eu conheci um dos amigos do meu pai. E esse amigo do meu pai, ele é bastante diferente de nós. Como que ele é diferente de nós? O seu sistema nervoso não reage a qualquer tipo de anestesia. Nada, desde pequeno, enfim, nenhum tipo de anestesia funciona nele. E por conta de um tumor que foi descoberto, ele teve que viajar aos Estados Unidos para se submeter a uma cirurgia. E ele contou para nós que ele foi então levado à sala cirúrgica e o amarraram então dos pés à cabeça, os seus braços, porque ele haveria de sentir toda a cirurgia. E ele contou para nós que lá nos Estados Unidos os procedimentos são cobrados por hora, né, e não por procedimento. Ele contou então que antes de começarem a cirurgia, os médicos apertaram o cronômetro, o tempo foi passando, né? E ele então foi aberto, atravessaram todas as camadas e chegaram ao tumor e cortaram, retiraram o tumor e depois o costuraram, né? Camada por camada. E ele contou para nós que quando a cirurgia terminou, os médicos apertaram aquele cronômetro e 7 horas e 40 minutos haviam se passado. Ele passou praticamente 8 horas naquela mesa cirúrgica, aberto, né? Consciente, sentindo tudo. E ele é um senhor asiático, oriental como eu. Ele é, né, clarinho, amarelinho. E ele contou para nós que quando ele se deu conta, ele voltando assim, olhou para o seu corpo, o corpo dele inteiro havia se tornado negro, porque ele havia suado sangue. Só para os irmãos entenderem qual é o estado de espírito que leva alguém a suar sangue. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus.
Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar, e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos, e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva, e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada, e a cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera.
As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir, tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entre as costelas, depois os do pescoço e finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. De repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele esforça-se a pequenos golpes. Se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz, e cada vez que quer falar ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as cãibras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus grita: está consumado. E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E morreu no meu lugar e no seu.
por quê? Por quê? Por que Jesus morreu na cruz? Por quê? Jesus morreu na cruz para que todo sofrimento pudesse ter fim. E essa é a última coisa, que nós precisamos saber. Nós precisamos saber que tudo isso, toda dor, todo choro, todo sofrimento um dia vai acabar. Vai acabar. Graças ao sofrimento de Deus, todo choro, todo lamento deixará de existir. Deixará de existir. E ainda nos diz a sua palavra em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o coração do homem, mente alguma chegou à conclusão daquilo que o Senhor tem reservado, daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O bem que nos aguarda, o bem que nos espera, não se compara ao mal que possa vir sobre as nossas vidas, não se compara. Esse é o Evangelho, essa é a mensagem da cruz. E sim, Jesus, o Senhor, Ele disse: no mundo passareis por aflições. Sim, o Senhor disse isso, mas o Senhor não parou por aí. Ele não parou por aí. Ele disse: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E porque Ele venceu, nós também haveremos de vencer, porque Ele venceu. Não importa o que este mundo, não importa o que esta vida lance contra a sua vida, porque Ele venceu. Você e eu, nós haveremos, nós hoje somos mais que vencedores, mais que vencedores, mais que vencedores. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Ele venceu. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, filho. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, filha. Eu venci o mundo. E porque eu venci, você também haverá de vencer. Você também. Se me basta tua graça, me basta. Sua graça me basta. Sim, tua graça me basta. Me basta, me basta, me basta. A graça do Senhor foi o suficiente na cruz. A graça do Senhor foi o suficiente para o Filho. A graça do Senhor foi o suficiente para o apóstolo Paulo, para todos aqueles que se entregaram como sacrifício no altar do Senhor. A
graça do Senhor foi o suficiente sobre aqueles que disseram sim para o chamado do amor. Onde estão os que dizem sim? Onde estão os que dizem sim? Onde estão, onde estão, onde estão? Querido, querida, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e por todos sempre haverá de ser. Ele não muda, Ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se ontem Ele enviou o seu próprio Filho para ser sacrificado, para que outros pudessem viver, Ele hoje continua a enviar os seus. Ele hoje continua a enviar os seus filhos, aqueles que oram, seja feita a sua vontade, não a minha, não a minha, não a minha, não a minha, mas a sua vontade. Onde estão, onde estão, onde estão, onde estão, onde estão, onde estão aqueles a quem o Senhor procura? Onde estão aqueles a quem o Senhor busca? Onde estão aqueles que ouvem a sua voz? As ovelhas ouvem a voz do pastor. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Ouvem, se submetem à voz do pastor. Ele diz vem, elas vêm. Ele diz vão e elas vão. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Onde estão as ovelhas do bom pastor? Onde estão, onde estão, onde estão as ovelhas? Onde estão, onde estão? Eu sei, e o Senhor sabe, que dentro de você há um desejo ardente por ver transformação. Eu sei, e o Senhor sabe, que lá no fundo do seu interior existe um anseio em ver a sua geração tocada. Existe um anseio em ver a sua casa tocada. Existe um anseio de ver o perdido sendo achado, sendo encontrado. Existe em você o anseio de ver esta nação alcançada, de ver o avivamento do alto tocando, tomando esta nação. Mas nada disso virá, nada disso virá sem sacrifício no altar. Nada disso virá. Entenda uma coisa, querido: Jesus na cruz foi parceiro do Pai. Ele tinha liberdade de rejeitar a cruz. Ele foi tentado, inclusive, a rejeitar a cruz. Ele não queria, a carne dele não queria. Mas ele sabia que nesse mundo caído, Deus estava procurando parceiros. Jesus cooperou com a vontade do Pai e em liberdade se deu, em liberdade se entregou. Se o Senhor nessa liberdade não tivesse dito sim ao Pai, a história hoje seria completamente diferente. A Jesus o Senhor disse sim. E isso se deu por toda a história. O Senhor, Ele escreve a sua história nesse mundo através de parceiros que dizem sim,
através de gente que tem a ousadia de buscar ao Senhor e buscar entender qual é a vontade dEle. E ao entender qual é a vontade dEle, mesmo que a sua carne não a aceite, aqueles a quem o Senhor usa e usará para escrever a história das nações, serão aqueles que dirão sim, sim. Serão aqueles que que oferecerão os seus corpos como sacrifício, oferecerão as suas vidas como sacrifício, em amor, sacrifícios de amor, para que no amor, vidas, cidades, nações sejam tomadas, sejam conquistadas pela realidade do Deus que não muda, que foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e por todo sempre haverá de ser. Que Ele tire o medo do seu coração, que Ele te ensine, que Ele te faça viver a realidade do amor que lança fora todo medo. Oh, que Ele te dê coragem, oh, que Ele te dê confiança, oh, que Ele coloque no seu coração, faça você entender a esperança na graça que nos é o bastante, na graça que nos é o suficiente, na graça que nos haverá, na graça que nos haverá de fazer atravessar o vale da sombra da morte, para chegarmos do outro lado cantando a canção da vitória, cantando a canção dos céus. Eu não sei em que estado encontra o seu coração, eu não sei em que estado se encontra a sua alma, eu não sei em que estado se encontra a sua vida, mas eu sei que o Emanuel, eu sei que Deus conosco, eu sei que Deus Espírito Santo, Ele também tem um outro nome. Ele também é chamado de Espírito Consolador, de Espírito Consolador. Eu não sei se você está precisando de consolo, eu não sei se você passou por um momento de dor, eu não sei se você está passando por momentos difíceis, eu não sei se você passará por momentos de angústia, mas ouça o convite desse Senhor, ouça o convite desse Deus, ouça o convite do amor, ouça o convite do Deus Emanuel, do Deus Espírito Santo, do Deus Consolador, que diz: venha descansar na minha graça, venha descansar na minha esperança. Ouça a minha voz, ouça o meu consolo. Ele é aquele que diz, Ele é aquele que nos convence de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem.
Responda, responda ao alto, responda aos céus. Olhe para o alto e corresponda à revelação, corresponda à graça, corresponda ao toque, corresponda à esperança, corresponda, adore, 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 adore. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te daremos, Senhor. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E te diremos que vai. Sabemos que vai. Sabemos que vai. Sim, vai. Sim, vai. Sim, vai. Eu sei. Sim, por toda lágrima. Valeu a pena te servir, te seguir, dizer sim ao amor, ao amor, ao amor. Valeu a pena permanecer, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, confiar, confiar.
Senhor, aqui temos representantes, Senhor, da Tua igreja de várias cidades, de vários estados. Temos aqui, Senhor, aqueles que já disseram sim ao Senhor, aqueles com chamado missionário, aqueles com chamado para o amor. Que não falte do teu óleo da alegria. Que não falte, Senhor, aquela felicidade que é experimentada somente quando a tua vontade é feita. Oh, que não falte o óleo da alegria. Que não falte, Senhor, a revelação do teu sorriso na vida, no coração, na mente, na alma de todo aquele que estiver vivendo a tua vontade, seja ela qual for, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável aos que creem, agradável aos filhos. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável àqueles que amam ao Senhor. Agradável, agradável, agradável. Por isso dizemos sim, por isso dizemos sim, por isso dizemos sim. Queremos experimentar, experimentar, experimentar e comprovar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade, 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 vontade do Senhor. Viva, 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 viva luz, a viva luz, a viva, viva, viva luz, a viva luz, a viva luz, a viva o meu coração, a viva, 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 viva. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade, não a minha, não a nossa, não a nossa. Custe o que custar, custe o que custar, custe o que custar, custe o que custar, custe o que custar. Eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória, a tua glória. Por onde eu andar, por onde caminharmos, por onde caminharmos, por onde caminharmos, contanto que vejamos a tua glória, contanto que vejamos o teu reino sendo estabelecido. Seja feita a tua vontade, seja feita, feita a tua vontade. Levanta, Senhor, os teus valentes. Oh! Levanta, Senhor, os seus guerreiros. Levanta homens e mulheres corajosos, corajosas, destemidos, valentes,
valentes que não se acovardam, não se acovardam diante do preço, não se acovardam. Porque creem, porque veem, porque esperam, porque bem sabem que olho não viu, que coração não entendeu, que mente nenhuma apreendeu o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Que te amam, que te amam, que te amam, te amam, te amam, que te amam, que te amam, te amam, te amam, te amam, te amam, te amam. Senhor, ainda temos muito para viver nesses dias, ainda temos muito, Senhor, para viver em Ti. Oh, Senhor, Senhor, que não falte da Tua água sobre essa semente plantada nesses corações, em nossos corações. Que essa boa semente, Senhor, crie raízes profundas em nós. Que elas produzam, Senhor, frutos eternos, frutos seja assim, Senhor.